dia, boa tarde, boa noite. Muito bem, meus queridos, minhas queridas que ainda nos escutam nesse Brasil e no mundo afora. Sigam a gente no YouTube, no Três Horizontes, no Spotify, no Três Horizontes. Estamos bombando de audiência, estamos sendo convidados para programas em torno do mundo. Recusamos propostas para criar um documentário no Netflix, não aceitamos. A gente não se vende por pouco. Então a gente ia pro Late Night, mas não bateu com a agenda, né, de todo mundo. Não bate, porque a gente gosta de fazer tudo muito perfeito, tudo muito arrumadinho, tudo muito certo. E para isso acontecer, tem que ser neste formato deste programa, com essa belezura que vocês conseguem assistir nas telas de cada um de vocês. E para abrir a perfeição que é este programa, estou aqui ao lado de Caio e Fabrício. Caio, tudo bem com você? Tudo ótimo, sempre muito gostoso estar aqui, então, ilustre presença. Meus amigos e colegas, Fabrício, Alê, mais uma vez aqui animado para falar hoje de um tema, digamos, desafiador? Ou será que não, Fabrício? Eu acho desafiador, né? Falar sobre a armadilha da perfeição, ao mesmo tempo, acho que é um tema que conversa com a maioria de nós, né? De nós e dos ouvintes, imagino também, porque estamos num mundo que cobra a perfeição da gente o tempo inteiro e às vezes a gente cai nessa armadilha. Meu nome é Fabrício Vieira. Oi, turma! Então, Fabrício, você que armou essa armadilha pra gente, desse tema, o que é isso nessa sua mente doentia? É doentia, é muito bom. Não, na sua mente imperfeita. Minha mente imperfeita. Boa, Caio. Fale. Olha, eu penso que a gente vive hoje num mundo, e por conta das redes especialmente, né, onde os recortes que a gente tem, eles são recortes de um mundo perfeito, um mundo sempre muito bonito, sempre muito estético, onde as pessoas estão sempre felizes, e a gente corre o risco de acreditar que isso é verdade, né? Porque a gente tem o tempo inteiro essa informação chegando na nossa tela, né? A roupa perfeita, a casa perfeita, o casamento perfeito, o cachorro perfeito, a viagem perfeita. E quantos de nós, né, quando a gente vai para a vida real, se dá conta de que esse lugar não existe, né? E precisa lidar depois com a frustração desse entendimento, de que essa perfeição realmente está só ali na tela, né? Eu não acordo lindo, perfeito, o meu trabalho não é perfeito, às vezes a viagem que eu idealizo não sai exatamente daquele jeito que eu vi no Instagram, né? Quanta gente fala daqueles perrengue chique, né? De que vai para um lugar, tirar uma foto incrível na Grécia e tá tudo vazio, e aí vai lá no verão e as ruas estão todas lotadas, e aí você quer fazer a foto, mas não dá para fazer aquela foto bonita porque tem um monte de gente saindo na foto junto e empurra e não sei o que, né? Ou você vai para o Louvre querendo tirar uma foto na frente da Mona Lisa, mas aí você chega lá e tem uma fila para tirar foto para a Mona Lisa, você tem 1 segundo para fazer uma selfie e mesmo assim sai uma droga porque tem gente te empurrando de tudo quanto é lado. Então, a vida ela está muito longe, né, desse lugar de perfeição. E, no entanto, a gente continua se cobrando esse lugar de perfeição o tempo inteiro, que às vezes paralisa a gente, que às vezes frustra a gente e a gente fica meio sem saber como lidar. Então, eu quis trazer esse tema porque eu acho que, de alguma forma, todos nós passamos por esse lugar em algum momento. E acho que o intuito desse programa é a gente refletir um pouco se a gente não está parado nesse lugar, para ver se a gente consegue sair dele, sabe? Pensar sobre ele e sair desse lugar. Dei uma viajada aqui. Caio, isso cabe para você? Caio, vai lá. Cabe, porque eu acredito realmente nesse efeito paralisante, nesse efeito angustiante, né? Eu acho que isso
sem dúvida, parte da realidade a partir das mídias sociais, né? Eu acho que, sem dúvida, a gente pode pôr na conta das mídias sociais essa escalada dessa busca incessante da perfeição. Ainda que, eu acho que interessante vai ser a gente trocar figurinhas aqui e criando um paralelo com o nosso mundo corporativo, né? Porque enquanto isso é um fato do ponto de vista do nosso universo pessoal, a gente também olha para o nosso mundo corporativo e, ainda que naturalmente, melhoria contínua e esse esforço incessante de você fazer mais com menos, né, que de uma certa forma é o mantra das organizações, eu percebo um pouco mais de tolerância, né, na medida em que, caramba, se a gente precisa tirar isso do papel, né, a gente sabe que isso não vai acontecer de uma maneira perfeita logo de primeira. Aliás, o próprio mindset ágil tem muito disso, né? De você, claro, né, entender que a flexibilidade é fundamental na medida em que você vai ajustando e com base naturalmente na aprendizagem, que é produto da prática, a gente vai aperfeiçoando, né? Então, acho que tem aí acho que uma certa distância entre o nosso mundo corporativo e aquilo que a gente naturalmente vivencia no nosso mundo pessoal. Então, mas o mundo corporativo demanda da gente muitas vezes entregas que na cabeça de quem demanda, às vezes beira a perfeição, né? A gente fala, nossa, não pode ser nada fora do lugar, tem que seguir o script do jeito que foi combinado. E aí quando a gente vai facilitar um encontro e se depara com um grupo, aquele script ou aquele plano de aula vai para as cucuias se a gente abrir espaços para o diálogo, mudou tudo, porque é vivo. E aí porque não sei o que está na cabeça de quem está contratando a gente, às vezes pensando nesse lugar que tem que ser o perfeito, até porque tem o tal da avaliação de reação, às vezes no final, tem essas coisas todas. E o NPS, agora tem um monte de coisa desse sentido, que mede se o nosso nível de perfeição, por que não? Então eu lembro de consultores que falavam assim para mim, nossa, eu gabaritei, tirei 10. Eu ficava sempre preocupado, sabia, com isso? Porque ficava preocupado porque se ele estava em busca da nota perfeita e não de uma entrega de qualidade, que para mim são coisas bem diferentes. Ser validado pelo grupo ou de entregar o que é para entregar. Exato. Assim, eu quero ser validado pelo grupo, quero ser aceito Porque às vezes uma provocação, uma reflexão deixa a pessoa desconfortável, né? Ela e pode ela te avalia muito mal. brava com você e te dá um 2 em vez de te dar um 8, 10. Exatamente, te avalia mal, porque não gostei como ele falou, não gostei da pergunta, não gostei porque tive que trabalhar, não gostei porque tive que escrever. Exato. E não era sobre ele, né? Era sobre o processo inteiro e que ele está no meio nessa história muitas vezes, né? Então, mas em busca, às vezes, dessa nota perfeita, que eu também acho que não existe, né? Mesmo quando eu te gabarito, eu falo, não, preocupado com o gabaritou, hein? Porque... Gabaritou por quê, né? Fico pensando. Eu sempre fico pensando. Sim. Então... E às eu vezes nunca gabaritei, assim, de, tipo, todas as pessoas darem 10 para alguma coisa que eu fiz. Ainda Comigo bem, né? nunca aconteceu. Né? Exato. Que bom. Mas o RH, às vezes, corta a gente ou segue com a gente porque essa nota ficou baixa ou pior, coisas do tipo, né? Porque busca, assim, tem que ser redondo, do jeito que eu imaginei que aconteceu. Não sei, estou indo para esse lugar. Eu também concordo que não dá para ser tipo 2 de todo mundo, né? Não, 3 óbvio, de todo né? mundo. Mas eu acho que assim, se a maioria te deu 7, 8, 9, 10, entendeu? Nessa faixa entre 7 e 10 da maioria, eu acho que quer dizer que você fez um bom trabalho, sabe? Se a maioria te der menos que 7, aí realmente acho que a gente precisa sentar, olhar, entender o que aconteceu, né? Quais são as questões. Agora, naturalmente, sempre tem uma pessoa ou outra em determinados projetos que vão lá e esculhambam com você porque sentiram algum desconforto durante o processo. E eu acho isso completamente natural e esperado, inclusive. Não, que eu estou pensando na perfeição, nessa busca constante de ser validado. Sim. Quer seja na rede social, que o Caio falou, vou lá na rede social, eu quero ser validado pelo grupo, quero ver quantos likes eu vou ter, quero ver lá.
E aí a gente fica nessa maluquice da validação constante e gera angústia e doença, né? E quantas doenças do trabalho estão rolando aí, porque muitas delas devem ser oriundas, essa palavra é bonita, eu acho, oriundas dessa relação nossa em busca do corpo perfeito, da foto impossível, né, Ale? perfeita, Do do impossível. Porque não impossível. dá para ser perfeito em tudo, né? Em todas Tirando as esse áreas. podcast, eu acho que Ah, nada eu vejo de perfeição. Não vejo. Tirando esse não, mas, programa, não mas conheço é. nada. Mas é sério, né? Assim, porque se a gente quer a casa perfeita, a profissão perfeita, o corpo perfeito, a saúde perfeita, o namorado perfeito, a família de margarina, a viagem perfeita, a gente não vai conseguir tudo isso, entendeu? E em não conseguindo tudo isso, é o que você disse, a chance de adoecimento mental é muito grande, assim, né? Muitas pessoas adoecem porque elas não conseguem atingir a perfeição, porque elas não entenderam que a perfeição é uma armadilha, é uma falácia do capitalismo para você consumir mais, para você é, tentar ser o que você não é, né? Para você não envelhecer, inclusive, né? Tem um lugar muito importante nesse lugar da perfeição que é não envelheça, porque se você envelhece também você, né, deixa de ser esse ser humano que performa, que é perfeito e que está sempre pronto para todas as requisições que a sociedade lhe pedir, né? Porque a gente vai envelhecendo e a gente vai tendo que aprender a lidar com a falta, com a falha, né? A falta de colágeno, é o joelho que dói, é a coluna que, né, reclama, é a memória que de repente falha em algum momento. E isso faz parte, né? É natural, é biológico. A gente precisa aprender a lidar com isso. A gente não olha para esse aspecto e a gente fica querendo manter essa perfeição, a gente vai atrás de receitas milagrosas que vão prometer entregar uma série de coisas, mas que, no final das contas, vão fazer com que a gente permaneça no mesmo lugar, assim, Ou gastando dinheiro, mais pobre. eu fui aqui na etimologia da palavra, do Hum, latim perfectionis. Ele quer dizer que fala, o significado vem do feito por inteiro, completo, olha só, né? Aí a combinação desses elementos etimológicos leva à ideia de algo que alcançou seu estado máximo, sem faltas, defeitos ou imperfeições. morreu. E é a plenitude, assim, tipo, É o Nirvana. é o nirvana. É o Vou Nirvana. É o puxar aqui nirvana. agora um conceito de fenomenologia, já que eu sou estudante de psicologia. Na fenomenologia, a gente diz que o ser humano, ele nunca é completo. Não existe esse lugar da completude. Porque a Graças a gente está Deus. todos os dias se construindo. Todos os dias. E a gente só para quando a gente morre. Então, a completude, de acordo com esse olhar fenomenológico, tem a ver com o momento em que você morreu. E mesmo assim, essa completude é aquela construção que você fez até aquele momento em que o seu coração para e você não respira mais. Então, acho interessante esse olhar da fenomenologia. É Quer ver? interessante. Não, achei interessante o exemplo que o Ale trouxe, da armadilha da perfeição, que é justamente a clássica avaliação de reação, né? Algo que super presente aqui no nosso dia a dia, como facilitadores, nesse nosso mundo de aprendizagem, enfim, treinamento, desenvolvimento. E é interessante, né? Porque quando a gente olha para a clássica avaliação de reação, e evidentemente ela deveria ser uma consequência, né? Não o propósito em si, aproveitando o nosso último podcast, isso nos leva a uma discussão que é a seguinte: mas então, hey, cliente, na tua opinião, o que seria essa perfeição? Ou seja, se a gente tem que estabelecer esses limites, né? Que indicadores ou mesmo métricas, talvez, se a gente naturalmente começasse uma reflexão mais profunda no sentido de, ok, a avaliação de reação ela é
é algo, mas naturalmente estamos buscando algo perene, algo sustentável, ou seja, a gente sabe que ela é extremamente imperfeita, né? Então é interessante essa discussão, né? Quando a gente acaba fechando um negócio com o nosso cliente, até que ponto a gente consegue estabelecer o que significa sucesso? E aqui, conectando a palavra sucesso com a perfeição, né? Eu acho que aí também a gente acaba falhando um pouco, né? Na medida em que isso não, acho que com uma certa frequência, não fica muito claro, né? O que significa sucesso, né, nessa nossa intervenção. Sendo que é uma intervenção, né, Caio? Não é presença constante, né? Nem quem está lá está dando conta e quer que a gente, numa intervenção, se eu usar essa palavra, acho que ela, numa intervenção, numa série de intervenções, a mudar o lugar e atingir esse nirvana, como você mesmo traz, né? Porque geralmente, Ale, a gente está, eu acho que na maioria das vezes, a gente está falando com expectativas de mudança de comportamento que a gente sabe que, isso evidentemente só vai acontecer no médio e longo prazo. Então, eu acho que tem aí, e talvez a gente também não quer pôr o dedo nessa ferida, porque muitas vezes a gente sabe que, para fins de métricas no nosso mundo corporativo, recursos humanos, o que entra é a avaliação de reação. Uhum. E aí nós também falamos, quer saber de uma coisa? Vamos deixar dessa forma, porque isso me convém, né? Então aí temos aí, eu acho que uma série de armadilhas. Eu estou pensando nisso que você está dizendo, Caio, e me veio à mente a terceirização da responsabilização, e eu vou explicar por quê. Eu acho que a gente muitas vezes entra, né, nesse lugar interventivo, e a gente faz lá, né, um processo, uma vivência, uma série de workshops, o que seja, né, a gente cria uma solução de desenvolvimento humano, e a gente vai e a gente aplica isso, mas eu acho que muitas vezes os gestores, os RHs esquecem que existe um trabalho que precisa ser contínuo lá dentro e que a gente está dando só o start desse trabalho, assim. A gente dá o início da reflexão, que precisa ser continuada lá dentro no dia a dia, porque senão fica uma conversa desconexa, né, que nem, eu vou dar um exemplo prático. Eu vou e converso com estagiários que é preciso que eles sejam vulneráveis, que eles entendam que o erro faz parte do aprendizado e que eles precisam experimentar mais. Aí o carinha chega lá na empresa e ele vai, experimenta, o gestor chega e dá uma cacetada no cara. Como é que você errou isso? Que absurdo e não sei o quê, você foi tentar um negócio novo e nananana. Acabou. Aquilo que eu falei em sala de aula, aquela reflexão, aquele lugar de vamos criar uma vulnerabilidade, do cara experimentar, dele inovar, dele tentar pensar em ideias novas para soluções antigas, acabou, acabou. Ele não vai mais fazer aquilo, ele vai pensar, isso é demagogia organizacional, entendeu? Então, é muito importante que RHs, empresas, líderes entendam que a gente entra para fomentar, né, para promover uma reflexão que pode gerar um resultado que só vai acontecer se ele estiver conectado com o dia a dia organizacional. Com a Senão você está cultura local, tentando. né? Porque senão você está terceirizando um negócio do tipo, olha, tem um problema aqui, eu vou terceirizar para o Alexandre e para o Caio, eles que tentem resolver meu problema. Não, meu amor, o problema é seu também. A gente vai junto tentar trabalhar em cima desse problema, só que não é um workshop ou 10 workshops durante um ano que vão resolver seu problema se você não estiver conectado com o que a gente está fazendo em sala de aula e fazendo com isso tenha continuidade no dia a dia. E aí é muito maluco, o Fabrício, porque talvez na sua aula lá, vou chamar de aula, sua facilitação com essa galera, você foi no seu avaliação de reação nota 10. Uhum. Não é? Vou imaginar isso. Só que quando nossa, todo mundo achou o máximo quando você entrou. Quando você falou, passou o dia, facilitação incrível. Quando saiu dessa sala, encontrou a realidade. Exato. Isso, Acabou. e aí acabou. Então, e eu vou o contrário, você talvez pode ter sido mal avaliado, não porque você fez um mau trabalho, pode ter sido também,
mas pode ter sido que não, porque o cara tava lá te olhando e falou assim, coitado desse menino aí, veio aqui fazer um monte de coisa, mal sabe ele, Da realidade. o chefe maldito que eu tenho, o espaço horroroso que esse aqui, eu levo só carreguada na mão, cacetada, e que tá aqui todo falando de vulnerabilidade, eu quero pagar minhas contas, foda-se, sabe, eu quero pagar meu boleto no final do ano, tô nem aí, porque eu vou entregar o mínimo para eu continuar vivo até o final do ano e vou vazar daqui. Pode ser isso também, pode ser um monte de coisa. E Porque isso que você está trazendo é legal de pensar também, Ale, no sentido de que quando a gente vai facilitar, da gente também não cair na armadilha da perfeição nesse lugar de criar, né, um mundo perfeito baseado nas teorias que a gente estuda, né? Como é que a gente conecta essa teoria perfeita com a realidade das pessoas em sala de aula, né? Durante a facilitação. esse era o meu maior ódio quando eu fiz mestrado. Porque o mestrado só fala dele mesmo, né? Dos teóricos, e eu ficava na aula falando assim, caceta, acho que esse homem nunca foi numa empresa na vida, porque tem nada a ver com o que ele tá falando. Esses teóricos são maravilhosos, mas aqui lindo, na né? academia, se eles É. saírem do mundo, eles vão ser espancados no trabalho, o cara vai começar primeiro, vai destruir. Porque muitas vezes, não é essa regra, óbvio, né? Mas tem umas conversas assim, isso é papo pra quem, né? Não chega a lugar nenhum. Bem Fala legal aí, o Caio. comentário. Não, achei. Me atrevo a dizer que o comentário do Fabrício foi perfeito. Eu não tinha dúvida disso desde que eu conheço ele. Ele é maravilhoso, esse homem. No Eu momento sou, em que, caramba, eu também vejo isso tanto, né, no nosso dia a dia, essa questão do seja criativo, inovação, né? A gente tem escutado tanto isso nas empresas, né? Inovação, criatividade. E aí, quando o camarada tenta. disruptivo, né? Exatamente, né? Que é um horror. Disruptivo, né? Um horror. No momento em que ele tenta fazer algo que realmente acaba meio que, enfim, indo contra o modus operandi, justamente buscando oxigenar o que está acontecendo, as coisas acabam não acontecendo do jeito que se esperava, ele acaba tropeçando, ele acaba caindo, e naturalmente a consequência vem a cavalo, né? Então realmente esse tipo de incongruência, né? Ou seja, no momento em que, ok, mas e aí? Ou seja, a gente precisa, né, reconhecer que tudo isso é um processo, né? E, de uma certa forma, existe expectativa de que, enfim, somos milagreiros, né? Ou seja, do dia para a noite seremos Pílulas capazes. Né? É complicado isso. Mas como a gente faz para sair desse Era isso que eu ia enrosco? perguntar. Como é que a gente se Porque livra? como a gente se livra, a gente está livre já, porque nós três somos praticamente canonizados. Mas quem nos ouve, que tem dúvidas, como a gente poderia levar perdigotos de saber para que eles saíssem dessa armadilha? Perdigotos de saber é muito bom, gente. Quem pode receber esses perdigotitos? Eu começaria com um perdigoto. Apenas que é um. Apenas um, que é a Um perdigoto. transparência, né? Eu acho que a gente precisa ser transparente na medida em que a gente está concebendo uma proposta, a gente está ali fazendo, enfim, um trabalho onde acreditamos que sim, podemos ajudar, mas Mesmo que isso signifique ele não fechar mais com você, que você então, esse era o ponto. Mesmo que isso signifique assumir riscos de que talvez a gente não feche o negócio. Mas aí a gente volta para aquilo que a gente conversou no nosso episódio passado, né? Estamos alinhados com o nosso propósito, com os nossos valores, com aquilo que a gente acredita. Ou seja, será que eu tenho que ser outra pessoa para poder ganhar o negócio? Uau! Nossa. Se a gente está vivendo neste mundo, galera, aí estamos vivendo no mundo imperfeito, né? Em toda a sua plenitude da imperfeição. Porque, a gente não vai conseguir sobreviver nesse mundo, né? Sim, eu gosto desse pensamento, Caio. Acho importante essa congruência, né? E confesso que já perdi muitos clientes em nome desse lugar de assim, eu não consigo garantir essa perfeição que você está me pedindo, né? O que eu consigo te entregar é uma solução que vai lidar com pessoas, né? E pessoas são imperfeitas e a gente vai ter que confiar no processo e nessas pessoas imperfeitas e entender o que a gente vai ter aí, né, de produto final baseado na realidade, né, e não no idealismo. E em diversos momentos a porta foi fechada na minha cara porque
provavelmente alguém disse que a pessoa queria escutar, né? Talvez não tenha entregue para ela o que ela gostaria de receber, mas disse para ela o que ela gostaria de escutar. E eu, nesse sentido, sou um péssimo vendedor, porque eu não consigo dizer para o meu cliente o que ele precisa escutar. Eu sou muito transparente no que é possível e no que não é possível dentro de uma solução, mesmo que isso signifique perder aquele negócio, assim. Eu não sou tão bom nisso, às vezes eu falo e me ferrei. Não, acho que eu sou nesse. Fala, Caio. Não, eu ia só fazer assim um exemplo sintomático quando na primeira reunião com o cliente ele chega e fala assim, olha, a gente precisa dar uma chacoalhada nesse pessoal. Nossa, é nesse momento que eu falo, ih, dançou, né? Porque é justamente aquela história que eles esperam que a gente vai chegar lá e vai simplesmente virar de ponta cabeça algo que no dia seguinte, a nossa intervenção, eles voltam justamente para aquele mundinho, né? Exato. Ou assim, eu preciso que determinado gerente passe por um processo de coaching. Minha primeira pergunta é, mas ele quer? A pessoa já fica toda assim. Que aí eu acho que é um lugar que muitas vezes o RH habita dentro do oxigênio dele lá, do ar-condicionado dele, e não vai, de fato, encontrar a realidade. E ficar achando coisas pro outro lá, o outro precisa de um monte de coisa. E essas palavras chacoalhar me dá calafrio. Outro dia eu vi, Caio, faz um tempo já, eu preciso contratar uma palestra. Já começou errado porque eu não dou palestra, a não ser que seja uma coisa por muitos dólares. Mas vou para uma palestra, mas eu quero, olha o pedido, eu quero que o pessoal chore no final. Nossa, gente. Aí eu falei, distribua cebolas e mande o pessoal cortar, né? Muito bom isso. Uma aula de culinária, todo mundo cortando cebola. Corta cebolas, corta cebolas. Aí eu, mas como assim fazer chorar? Porque ele tem que ir para um caminho que eles vão ficando motivados, se emocionam e choram no final. Eu falei, então não sou eu. Olha, você usou uma palavra, Lê, e poderia até ser uma sugestão para um episódio, que é justamente a motivação, né? Esse tinha que ser um tema. Esse é bom. Ninguém motiva ninguém, né? A gente estimula as pessoas, mas ninguém motiva. A motivação é de dentro, né? Palestra motivacional tem um ódio, um ranço. Exatamente. As palestras já é algo complicado, né? Você tem 2 horas. Você tem 1 hora. 2 horas para chacoalhar a turma e fazer chorar no final. Falei, Jesus, quem sou eu? Somos perfeitos, mas nem tanto, né, Lê? Não é a nossa pegada, assim. Tem gente que consegue fazer isso, mas pensando em nós 3, a gente tem várias coisas ótimas, mas uma delas não é fazer pessoas chorarem no final. Imagino eu. Então, esses pedidos isso é uma armadilha se a gente topa, né? A gente topa, fala, não, vou fazer, e ferrou. Eu acho que esse é um lugar para olhar. E tem um ponto que o Fabrício trouxe de ser transparente, de fato, acho que também sou fazendo perguntas para ver se é isso mesmo que eu estou entendendo. Por exemplo, é isso mesmo? O que você quer fazer com que as pessoas. Para que você quer que as pessoas chorem no final? Não, porque se elas emocionarem, vão se conectar. Me conta um pouco como é aqui dentro, né? Porque, sei lá. Mas eu me recordo, há muito tempo, fiz uma reunião com uma empresa e a pessoa falou para mim, aqui temos um programa de treinamento desde o ano passado, que fechamos agora recentemente, e a avaliação apontou que a média das provas de liderança que aplicamos, eles aplicam prova no final, dessa jornada é 9,3. O índice de participação é de 94,4. Ela começou a dar um monte de número, assim. Aí eu falei, aí ela ficou falando, mas eles aprenderam? Aí ela ficou olhando minha cara assim, como assim? Por que tirar 9,3 em liderança numa prova de xizinho? Eles aprenderam? E aí, parece que a internet caiu, ela nunca mais falou comigo. Mas aí, Ale, você volta naquela história de o que significa sucesso. Que é isso? Porque isso é sucesso? 9,3 em liderança. Que é isso, moço? Porque você senta lá. Nossa, é fácil tirar 9,3 de liderança. Desculpa, é moleza. Você decora, né?
fazer xizinho. Rancharô falou o que, Rancharã? Exato. Pipeline, isso aqui, legal. E Exato. agora eu saio na frente do caboclo, eu falo, meu Deus, existe gente aqui. Esse é o problema de uma empresa, que quando eu cheguei eu vou encontrar pessoas, eu vou ter que lidar com isso. E liderança também. Nossa, não me disseram que tem gente aqui. Eu acho que essa é outra armadilha para outra conversa. Mas não sei a dica, mas eu iria no caminho do Fabrício sempre, assim, de perguntar, de tentar entender se é isso. Eu estou entendendo certo, produção. E talvez ser sincero, talvez não ser, tipo, eu não faço ninguém chorar no final. Não é comigo. Não é comigo esse negócio aí. E aí eu vou tentar virar essa conversa agora para o outro lugar, assim, que é, vocês já viram organizações ou líderes se libertarem desse lugar de perfeição, assim? Numa conversa, Já. Sabe? Aham. Contem. Não, essa mesma história... Acabou. Obrigado, Alexandre. Já, obrigado. Terminamos Caio. o podcast. Obrigado. Não, mas essa história do chorar... Eu inverti, porque quando eu falei, por quê, fui não entender, ela falou, o que você está pensando? Eu falei assim, não, mas onde você quer chegar com isso? O que é esse sucesso do choro, né? E a gente com um tempão conversando, e ela mudou de ideia. Ela quis fazer, aí ela falou, eu falei, primeiro que não vai resolver nada esse negócio de uma palestra, nenhuma intervenção de um dia resolve nada, mas, na minha visão, é muito mais efetivo reunir o grupo, facilitar, colocar atividades, pensar sobre eles, a partir deles mesmos, do que eu ficar lá no palestra para o cara chorar. E conseguir mudar e fazer esse evento. Mas eu acho que evento é evento também, não chegou a muito lugar, mas ok. E você, Caio? Eu volto naquela questão do mindset ágil, né? Porque na gestão de projetos, desde que essa onda de agilidade varreu o nosso mercado, e hoje a gente acho que começamos a encontrar uma certa maturidade para tudo isso, tem um aspecto que eu acho bem legal, que é o tal do fail fast and fail cheap, no sentido de vamos testar essas nossas premissas, aquilo que nós estamos assumindo, mas vamos fazer com que isso seja um teste rápido e significante, na medida em que, se não deu certo, vamos entender então o porquê não deu certo. Não gastamos muito nessa tentativa, mas aprendemos, né? Então, eu acho que nesse sentido, Fabrício, esse mindset ágil veio de uma forma disruptiva para tirar um pouquinho essa história de, galera, se a gente for esperar a perfeição, isso não sai do papel. Então, vamos começar a incorporar uma cultura, né, que é um jeito de pensar que, claro, não significa fazer de qualquer jeito, mas também reconhecer que a perfeição, ela não vem nessa primeira iniciativa, né? A gente precisa entender, e principalmente o valor da aprendizagem, o valor da experiência, né? Então, esse é um aspecto muito importante, porque muitas vezes essa questão do conhecimento, ele acaba habitando muito essa zona teórica, né? E é o que o Alê falava, mas espera aí, e no mundo real? Tirei 9,7 na prova de liderança, mas e no dia a dia? Aí é que pega, né? Feito é melhor que perfeito, né? E eu vi uma definição aqui no dicionário de perfeição, que é uma definição teológica. Agora vai encaixar para a gente, agora resolvemos. Na teologia, estado ou condição de quem está livre de pecados. Olha, nossa, uau. Realmente agora... Agora realmente é isso aí. Nesse instante, os céus se abrem para nós. Eu espero que o Pedro agora coloque aquela musiquinha do... As trombetas, né? As trombetas estão soando, né? Do apocalipso. Meu Deus do céu. Aí, como saímos dessa armadilha desse episódio de hoje? Como saímos desse episódio de hoje? Reconhecendo que somos imperfeitos. Eu acho que é a melhor forma. Fale por você, não coloque nem eu nem Fabrício nessa historinha. Mas esse é um ponto legal, assim, a gente está aqui já meio nos finalmentes, mas a gente também precisa, eu acho que o outro lado da história é também a armadilha de acreditando e realmente aceitando que não somos perfeitos, a gente começa a flertar perigosamente com, de qualquer jeito funciona. Então, mas é isso, né, assim,
feito é melhor que perfeito, mas não precisa ser mal feito. Ale, perfeito. Essa sim, Não esse é? foi o encerramento perfeito, Ale. Não, Temos um mas corte. não precisa ser, né, de qualquer jeito, assim, eu acho que é importante a gente entender que não existe a perfeição, ponto. Não existe, gente. Eu desafio o nosso público, inclusive, se vocês encontrarem algo perfeito, né, assim, tragam pra gente, porque eu não conheço, não sei se Alexandre e Caio conhecem algum exemplo de perfeição. Então, não existe a perfeição, na minha opinião, e acho que a gente precisa aprender a lidar com essa imperfeição e talvez até encontrar o que de legal existe nesse lugar da imperfeição, né? O que de bonito existe, o que de produtivo existe, como é que eu faço com que essa imperfeição me traga resultados, né? Me traga produtividade, como é que eu potencializo essa imperfeição, né? E talvez seja um lugar também de não olhar só para o que falta, olhar para o que sobra, né? Dentro desse lugar imperfeito porque eu acho que é um olhar que é, ele leva a gente para frente, né? Ele não vai paralisar a gente, porque se a gente ficar só tentando consertar o que está imperfeito, talvez a gente não saia do lugar. Eu amei essa frase, seu pensamento ele conversa tanto. Mas eu fiquei pensando, assim, não existe a perfeição, mas eu tentei encontrar algumas. Uma que não é da natureza humana, que é quando você vê, eu, romântico aqui, vejo uma floresta. Eu falo, nossa, que é perfeito, né? Com a floresta, sem intervenção humana, ela consegue ser perfeita de se renovar, se reorganizar do bicho grande, do microscópico animal e de uma árvore estrondosa conviverem em harmonia e se regularem um ao outro. Eu acho isso é perfeito. Nesse momento, nossa, na minha visão de mundo. Mas eu também posso achar perfeito uma obra do Da Vinci, que fez lá 400 anos atrás, por aí, né? Coisas que eram impensáveis naquele instante. Então, acho que tem recortes de perfeição quando ele faz anatomia humana. Você fala, pô, meu, olha esse cara, o que ele conseguiu fazer, né? Ele devia ser um cara imperfeito com todas as imperfeições, mas ele teve uma obra, num momento, num quadrado, numa foto. Estou falando de uma foto, não do filme dele. O filme dele deve ser cheio de imperfeições, ainda bem. Mas essa foto retratou um momento de perfeição, eu acho. E será que ele olhava para a própria obra e achava ela Acho perfeita? que não Com sei. Isso certeza que é não. legal de Ele pensar, ficava entendeu? anos fazendo, né? Horas, anos. Fala, Caio, você fala. Não achei legal esse exemplo da floresta, né? E até aproveitando a sua formação agronômica. Estamos ali num ecossistema funcionando de uma maneira super equilibrada, ok? E aí você naturalmente olha para aquele sistema funcionando de uma maneira perfeita e você fala, uau, encontramos a perfeição. Porém, nessa mesma floresta, você, justamente em função da própria evolução, e a gente sabe que as mutações acabam influenciando, surge uma praga que acaba dizimando, por exemplo, uma espécie. Isso, de uma certa forma, será que nos faz levar que talvez a perfeição seja um breve momento na nossa existência? Eu acho que é o retrato do Da Vinci, né? É um pedacinho que ele conseguiu fazer. Mas eu vejo, primeiro, se o sistema estiver equilibrado com uma floresta, não vai ter praga. Elas vão se controlar, um vai resolver a vida do outro. O problema é quando a gente põe o dedo e aí ferrou tudo. Matei um bicho, tirei. Porque o resto eu fico pensando que é uma organização do próprio ecossistema para ele se manter vivo. Então, parece uma coisa, ele se regula. Ele se regula. Quem é o desregulador somos nós. Mas eu acho que esse olhar que você traz é assim, vou contemplar esse momento de perfeição na natureza, ou que talvez o Da Vinci talvez nunca tenha contemplado, assim como Van Gogh morreu e nem se ligou do que ele seria da obra que ele deixou para a humanidade, né? Quantos outros. Mas acho que não estou falando sobre ele, né? Estou falando sobre a obra que ele criou, que é um retrato de perfeição, que talvez fuja do nosso tema, mas fez porque o podcast é nosso.
E assim encerramos mais um episódio. Para quem gostou desse programa, siga a gente aqui no Spotify, no Três Horizontes, também estamos no YouTube. Faça contribuições com Pix, por favor. Fabrício mandará beijos. Fabrício mandará beijos. Diga, não sabe para quem. Ah, beijos de perfeição. O único beijo de perfeição que eu posso mandar é para minha mãe. Ainda não mandei beijo para minha mãe, né? Dona Nair, um beijo para a senhora. Nair do quê? De nome e sobrenome. Não vou dar sobrenome, não. Vai que... O último nome. Cidade Nair... de origem. Idade. Nair de Santa Cruz do Rio Pardo. Hoje eu não ia mandar beijo, nunca mando mandar beijo para minha mãe, porque hoje a gente está gravando em 13 de junho, dia de Santo Antônio, estamos sendo todos abençoados aqui, e minha mãe faz aniversário hoje. Então manda beijo Então, para sua beijo mãe. coletivo para sua mãe. Beijo para a Dona Marlene. Beijo, Dona Marlene. Feliz aniversário, Dona Marlene. Feliz aniversário. Vou lá almoçar com essa velhota daqui a pouco. Muito e você, bom. Caio, quer mandar beijo ou não? Não, eu estou comedido. Já no episódio passado eu mandei um beijo para minha amada esposa, então... Andréia, mano. Minha amada esposa Andréia. Então eu vou ficar com o beijo somente para sua mãe, Dona... Marlene. Feliz aniversário, Dona Marlene. Dona Marlene. Muito bem, com esse momento... Ternura. Muito terno, olha que bonito, terno e gravata. Terminamos aqui esse episódio incrível e ficamos muito felizes pela audiência retumbante deste programa. Muito obrigado, pessoal. Caio, Fabrício, foi uma honra estar ao lado de vocês mais uma vez.